Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Lopes, de Ciências Humanas, tentando aí nesse projeto aí da web aula diminuir, a distância entre nós durante esse período de quarentena. Hoje nós vamos iniciar um tema novo aí de debate aí, que é a ideologia na filosofia, matéria que é base aí para o primeiro período de administração e o primeiro período também de contábeis. Bom, duas coisas a gente tem que saber sobre a ideologia. Primeiro é que ela tem um sentido amplo, do senso comum, e um sentido restrito. Então, o senso comum seria um conhecimento ingênuo, um conhecimento assistemático e ametódico, ou seja, onde os indivíduos compartilham pensamentos, compartilham conhecimentos, sem haver a necessidade de uma comprovação científica, uma comprovação específica dentro da informação que ele está crendo, que ele está aprendendo ou compartilhando. Tá? E dentro do senso comum existe também o bom senso, que seria a parte nuclear do senso comum, que o indivíduo então ele passa a ter um melhor critério, ainda que não sistemático e metódico, que não descaracterize o senso comum, mas ele passa a praticar esse conhecimento adquirido aí com algumas cautelas, com alguma forma, digamos assim, mais sensata. O bom senso, então, seria a parte que combate aí vamos dizer, fake news, pensamentos que possam ser deturpados e coisa nesse sentido. Bom, a ideologia no seu sentido amplo, ela pode ser observada como uma forma de vida, ela pode ser observada como uma maneira de pensar. Então, eu viro para vocês falar, isso é a minha ideologia religiosa, isso é a minha ideologia escolar. O que seria a ideologia escolar? Seriam os métodos pedagógicos que são adotados por uma escola para poder, então, fazer a transmissão do conhecimento, para poder fazer com que os indivíduos tenham a aprendizagem dentro da escola. Como a gente pode observar, o sentido amplo ele também vem como uma questão de doutrina. Eu sigo a ideologia liberal, eu sigo a ideologia marxista, eu sigo a ideologia disso ou daquilo. Então esse seria o sentido amplo, tá? Para o pensamento da ideologia. No sentido, vamos dizer assim, amplo, seria como se fosse uma visão de mundo, uma forma como nós analisamos então as coisas que vão acontecer no mundo. Seria a maneira de eu falar para vocês assim que eu sou um cara que sigo, por exemplo, o movimento hippie, a ideologia hippie, então seria uma maneira de pensar que iria nortear aí as minhas atitudes. Na filosofia, propriamente dito, a ideologia ela pode ser estudada de uma forma diferente, o que seria o seu aspecto restrito. O aspecto restrito da filosofia vai ter vários estudiosos aí que vão analisá-la, partindo por Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx e vários outros estudiosos que tentavam decifrar aí o que seria o pensamento e até que ponto a ideologia poderia influenciar as pessoas. No seu sentido restrito, que é o sentido filosófico, a ideologia ela é usada como um ponto de vista ilusório, como uma maneira, digamos assim, de manter os indivíduos conformados em uma sociedade de classes, ou seja, são ditados, são normas, são regras e formas de pensar que vão dizer ao indivíduo como e quando pensar, de que maneira pensar, e, em via de regra, até mesmo as coisas que ele deve pensar. Por isso a ideologia ela passa a ser encarada como uma coisa ruim, como uma coisa, então, que serve para poder manipular os indivíduos e, através disso daí, fazer com que os indivíduos não questionem, com que os indivíduos, então, eles não tenham nada contra aquela ordem que é instituída. A partir desses padrões ideológicos, a sociedade passa a crer, a exemplo, que o empregado bom é aquele empregado que não critica, é aquele empregado que não reclama do seu salário,
e que nem acha ruim de ficar um pouquinho a mais do que o seu horário de trabalho. Esse aí, então, é o funcionário dedicado, é o funcionário padrão. Dentro da filosofia, a ideologia mostra que falar que o camarada ele seja subversivo, ele seja encrenqueiro, por ele querer melhorias na sua questão salarial ou que seja cumprido o seu horário de trabalho é um direito dele, então não pode ser manipulado contra ele essa questão. Então seria mais ou menos o seguinte, tentando resumir para vocês. Seria como se a ideologia ela fosse um discurso lacunar, ela não é uma mentira, porque não é contada uma coisa que não seja verdade, mas a forma como o conteúdo ele vai ser explícito é que vai, digamos assim, tirar uma parte do discurso, levando o indivíduo aí a pensar de uma forma limitada, ou seja, tentando convencer o indivíduo daquilo ali então que está inserido no discurso. Veja bem, então é um discurso lacunar. O que é uma lacuna? É um espaço. E a partir daí vai haver o que nós chamamos também na filosofia de universalização, que é quando uma forma de pensar ou um padrão cultural de uma classe dominante é estendido de forma geométrica a todas as classes com o sentido de dominar. Vocês verão na apostila disponibilizada aí no Sistema Aula que uma dessas questões analisadas é a expressão que diz respeito à educação ser um direito de todos. Aí, a partir daí, você pega o sentido universal da educação ser um direito de todos e pensa assim, então todos têm o direito de estudar. Aí, quando o filho do operário não consegue ser um médico, ser um engenheiro, qual que será o discurso abstraído dessa informação? Vai ser o seguinte, que ele não quis, que ele não fez por merecer o seu lugar, então, na medicina, porque a educação é um direito de todos. Quando nós preenchemos a lacuna, a gente sabe que existem várias condições sociais, várias questões sociais que muitas vezes impedem o indivíduo de uma educação plena, de alcançar um conhecimento pleno, como a própria desigualdade social, que obriga os indivíduos cada vez mais cedo a buscar uma fonte de renda, a buscar uma forma de ajudar a sustentar a sua família. Então aí o que vai acontecer? Vai acontecer a abstração. Vai ser o momento em que nós pegamos essa expressão que todos têm, o direito à educação, e vamos analisar apenas o que é a educação, que ela é fundamental, que ela é um direito de todos, sim, é verdade. Tem pessoas que não gostam de estudar, sim, é verdade. Mas nem todos que não conseguem aí subir no padrão social ou uma condição melhor dentro da sociedade quer dizer que o indivíduo ele não quis ou ele não lutou aí, então por essa condição. Muitas vezes é a própria ordem social que o limita. Então o discurso lacunar ele seria isso, você pega uma parte da informação e não dá a ela, fazendo com que os indivíduos então observem e retirem aí os seus pensamentos apenas de uma parte do discurso. Uma outra questão também muito interessante quando a gente vai analisar essa questão da ideologia, o pessoal, é quando a gente observa, né, as formas e os motivos que são levados aí ao pensamento a partir da visão ideológica da filosofia. Vamos ver aqui o que a professora Marilena Chauí nos diz sobre esse pensamento lacunar. Tá assim, ó. A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Então, quer dizer, quando o indivíduo ele vai questionar a sua posição social, quando ele vai questionar uma desigualdade ou algo que ele não concorda, logo virão aqueles ditados, né? Mas Deus quis assim, mas os santos também sofriam assim, e coisas nesse sentido. São os ditados lacunares que a gente tem que tomar muito cuidado, que servem justamente para quê? Para fazer com que os indivíduos não queiram romper a situação de desigualdade social. E a ideologia ela é tão introduzida dentro da sociedade que muitas vezes nem quem é vítima dela sabe que está sendo vítima
e nem quem são os praticantes dessa ideologia sabem que a estão praticando, porque é algo que está enraizado dentro da sociedade, é algo que faz parte, digamos assim, dos discursos. O outro momento que a gente pode analisar também essa universalização e abstração é dentro do ditado seguinte: o trabalho dignifica o homem. Quando a gente fala essa expressão, a gente pratica a universalização porque a gente está dizendo todo o trabalho, a gente analisa trabalho. Então a expressão ela deveria ser a seguinte: todo trabalho é digno e todo homem que trabalha se dignifica. Quando você fala que o trabalho dignifica o homem, você está querendo dizer que o trabalho dá a mesma condição para alguém que trabalha fazendo a manutenção numa rede de esgoto ou a coleta de lixo para poder praticar a reciclagem, que esse indivíduo terá a mesma condição de vida, a mesma dignidade que o médico, o engenheiro ou até mesmo um professor também poderá dar para a sua família. O trabalho é digno, mas os frutos desse trabalho, pela própria escala social, não vão levar, muitas vezes, ele ao que nós qualificamos como uma dignidade. Isso não quer dizer que deva-se lutar contra o trabalho. Isso não quer dizer que deve-se, digamos assim, deixar de trabalhar. Pelo contrário, quando a gente preenche as lacunas deixadas no ditado, a gente vê que todo trabalho é digno. O homem, quando está trabalhando, ele está tentando construir a partir da natureza o seu sustento. Porém, é enganador pensar que todo trabalhador, principalmente numa sociedade tão desigual igual a brasileira, ele terá condição de levar, através do fruto do seu trabalho, a sua família a uma plena dignidade. Então, isso daí seria essa universalização e essa abstração. Se você perguntar para uma pessoa que trabalha num serviço, digamos assim, subhumano, ou que é explorada por uma grade de trabalho, ela vai virar e falar: não, eu consigo sobreviver, eu consigo me alimentar, mas fica meio impossível dar o que minha família totalmente necessita a partir dessa função, então, que eu exerço. Então aí fica essa análise. Outra questão que a gente vê das ideologias fica também muito a cargo de lutas de classes, propagandas em veículos de comunicação. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês entenderem como que essas lacunas elas podem tentar convencer os indivíduos. Quando a gente vai assistir um telejornal que vai, por exemplo, noticiar uma greve dos professores, muitas vezes o Estado ele mantém uma grande quantidade de propagandas nas emissoras que vão gerar para as emissoras aí uma grande receita econômica. Então essas emissoras elas não têm a liberdade de fazer uma matéria plena relatando, digamos assim, o que está acontecendo em termos de uma greve de professores. Aí como que será expresso nos jornais essa greve? O âncora do jornal vai virar para os telespectadores e vai falar o seguinte: amanhã milhares de crianças acordarão sem aula porque os professores estão em greve. Tem uma lacuna, tem uma parte do discurso escondida nisso daí, e todos os pais, quando escutam que as crianças irão amanhecer sem aulas, eles vão ficar mesmo pé da vida, porque ninguém pode mexer com nossas crianças. Agora, se o âncora completasse a lacuna e falasse que a partir de amanhã os professores não estariam dando aula por um motivo de uma greve, que tem como objetivo melhorar a condição de trabalho, melhorar a merenda das crianças, melhorar os materiais mesmo que se utiliza dentro de sala de aula, que os professores lutam contra a violência que muitas vezes é empregada contra eles, aí os pais já pensariam: realmente vai ser problemático a greve, porque as crianças elas estarão sem aula. Mas os professores também estão lutando por uma melhoria aí que vai levar as crianças a obter um crescimento. Então a lacuna seria isso, turma. Seria uma parte do discurso que é deixada de ser proferida, na visão de quê? De fazer com que o indivíduo tenha um entendimento errôneo, um entendimento não completo de uma situação. Isso quer dizer que o discurso ideológico seja mentira? Não. Isso quer dizer que ele simplesmente é esvaziado aí dos contextos necessários para que o indivíduo possa tecer um momento crítico quanto àquele discurso. Quando, aí se você me pergunta assim, quando, professor, geralmente é utilizado um discurso ideológico?
um discurso ideológico. Na maioria das vezes ele é utilizado por políticos, por líderes religiosos e por pessoas que queiram convencer os outros indivíduos aí, então, a fazer a pensar de uma determinada maneira, a fazer uma determinada coisa, né? Dentro da nossa sociedade atual, nós temos um pensamento mais ou menos assim, né? Que quem não concorda comigo, entendeu? Não tem inteligência. A gente vê muito isso na política. Então, se o cara vai lá e discorda do Bolsonaro, ele é chamado de burro. Se o cara concorda com o Bolsonaro, ele é chamado de burro. Isso é uma espécie de ideologia. Você pregar para os indivíduos que, a partir do momento que eles não acreditam numa coisa que seja o seu ponto de vista, entendeu? Aquelas pessoas não têm o conhecimento. E, nesse sentido aí, as ideologias elas estão mais explícitas. A ideologia também ela conta muito com questões ligadas à internet, por exemplo. Uma fake news ela tem sucesso, ela é espalhada a partir do momento de que não há uma pesquisa, não há uma consulta à fonte de uma determinada informação. Aí os indivíduos vão propagar aquilo ali. E a partir do momento que eles propagam, o que acontece? Uma informação lacunar, que muitas vezes não corresponde com a verdade, né? Ela é passada à frente e isso daí pode ser prejudicial para vários segmentos da sociedade. Finalizando aí então essa videoaula, pessoal, vamos falar sobre o discurso não ideológico. Como que é praticado um discurso não ideológico? Aquele que não contém a ideologia, onde ela é desmascarada, onde ela vai ser desvelada. É quando os indivíduos mantêm, aí então dentro do funcionamento social aí, o discurso com a teoria e a prática. A prática ela é importante e a teoria também, mas um não funcionaria sem o outro. Então, quando os indivíduos eles observam um determinado discurso sendo proferido, o que ela vai fazer? Ela vai tentar observar se essa informação ela é total, se ela é completa. E se ela for realmente completa, entendeu? Aí não é um discurso ideológico. Agora, se ela contar com lacunas, ou se ela tiver o objetivo de convencer uma parte de pessoas de um determinado acontecimento, aí ela se torna então um discurso ideológico. Seria o que vocês vão encontrar no material, aí a teoria versus a praxis. Então um não existe sem o outro, os dois necessitam do funcionamento. Então o repórter deu uma informação. Antes de você acreditar e ter uma verdade absoluta naquilo que o repórter falou, o que você vai observar? Se a teoria e a prática daquilo que foi falado correspondem, né? E se não existe um ditado lacunar. Se você, por exemplo, falou que vai pedir aumento no serviço, mas que talvez tenha que deixar o emprego, e alguém vira para você e fala assim: ah, mas fica lá mesmo porque o trabalho dignifica o homem, você tem que preencher a lacuna. Essa pessoa está te dizendo isso porque não quer que você saia do trabalho, é interessante para ela que você continue trabalhando naquela situação subalterna, ou ela realmente preenche a lacuna e vê que você passará dificuldades por não praticar aquilo ali. Bom, pessoal, espero ter ajudado, né? Em breve eu mando outro material completando aí esse tema sobre a ideologia. Fique em casa, lave bem as mãos, tudo na vida é passageiro, mas se a gente não fizer a nossa parte pode piorar. Grande abraço, seja semes, valeu!